nós vamos falar sobre visão. A Bíblia diz que, aqui em Provérbios diz, diga comigo, onde não há visão, o povo perece. Ponto. A falta de visão faz com que muitos pereçam. Se tem uma coisa que nós precisamos orar continuamente, mas orar assim, com muita seriedade e com muita determinação e o desejo de que isso aconteça, é orar por visão. Buscar de Deus, Senhor, me dê visão, Senhor, me dê visão, abra os olhos do meu entendimento, me ajuda a enxergar o que eu preciso enxergar. Senhor, me dê visão, eu preciso de visão. Por quê? Porque visão, ela é mais do que poder e mais do que dinheiro. Uma pessoa pode ter poder e pode ter dinheiro e só trazer desgraça para a vida. Quando uma pessoa não tem visão, inclusive isso já está mais do que provado e comprovado, sem a visão certa, quantas pessoas já ganharam na loto, já receberam herança, prêmios e etc., foram colocados numa posição de autoridade, de poder, e só fez besteira com isso, né? Não conseguiu construir nada na vida. Então, se esse é um assunto de extrema relevância e que você deve tratar com muita seriedade. Por quê? Porque a falta de visão vai fazer com que você pereça. Mais dia, menos dia. E nós vamos falar muito sobre isso aqui. E visão, somente a visão dada por Deus, é algo divino. É uma sabedoria, um discernimento que amplia a nossa capacidade de ver. Que amplia, faz com que uma pessoa se torne um solucionador de problemas e não um causador de problemas. É isso que a visão faz. Então, Deus amplia a sua visão, você recebe visão de Deus, você se torna um solucionador de problemas. Você consegue detectar com facilidade o que está errado, o que está certo. Você consegue discernir isso, porque é algo divino, né? Você vê muito além da visão física, porque uma pessoa, ela pode ter uma visão física perfeita, mas a visão espiritual, a visão de vida é terrível. Então ela se torna uma pessoa cega de entendimento. Não enxerga um palmo à frente do nariz. Então não é essa visão que importa. É a visão que é uma questão de mentalidade. Tá? Estou discriminando para você, para ir entrando dentro de você. É uma questão de mentalidade, você vê com os olhos do cérebro, da mente, e não simplesmente com os seus olhos naturais. Ore por isso assim, mas ore com muita seriedade, com muita lucidez, invista tempo nisso, para que realmente você possa viver uma grande vida, que é aquilo que Deus tem para você. Nós vamos ler aqui Mateus 6,19, que diz assim, ó: não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam e nem furtam. Diga comigo, onde seu tesouro estiver, ali também estará
seu coração. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. E se a luz que há em você é, na verdade, escuridão, como é profunda essa escuridão? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Diga comigo, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Outra tradução diz, e a Mamon, que é um deus pagão. Vamos lá. Nós estamos falando de visão, por isso nós lemos sobre os olhos. O que quer dizer isso? A sua maneira de ver as coisas, a sua forma de ver, revela que você, ou se você trará luz, ou se trará trevas à sua vida. Como você olha as coisas. Por isso eu sempre pontuo algumas coisas importantes que eu enxergo isso, tá? São pontos que eu enxergo isso na vida das pessoas, por lidar com as pessoas, por atender as pessoas. Tem duas coisas que estragam a tua vida. Duas, que se você não conseguir se libertar, infelizmente, é onde muitas pessoas acabam não vivendo a grande vida que Deus tem para ela. E Deus tinha essa vida para ela. Uma grande história, uma grande vida, grandes resultados para a vida dela. O que é isso? O que estraga a vida de uma pessoa? Duas coisas. Dependendo de onde você foi criado e a educação que você teve. Quando eu digo educação, é a visão que você pegou dos seus pais. É a visão de vida. A visão de vida que você carrega com você é a visão de vida deles, que muitas vezes não foi boa nem para eles, não trouxe bons resultados a eles. A outra coisa é religião. A religião também danifica, estraga a vida de uma pessoa. Por que a religião? Porque eu vou dizer para você, esse é um livro que tem de tudo aqui dentro. Tem de tudo. Aqui você vai ver morte e vai ver vida. Aqui você vai ver miséria e vai ver abundância. Aqui você verá saúde, cura e você vai ver morte. Muita morte. E dependendo da visão que você tiver, você vai se espelhar ou trazer para a sua vida aquilo que você acredita ou que seja mais conveniente a você. Então, é o que eu falava na reunião anterior. Você pega o fogo, por exemplo. O fogo, você faz alguma coisa, o teu alimento você prepara com fogo, não é? Sim ou não? Tudo que você vai fazer, você prepara com fogo. Então, o fogo é maravilhoso, mas o mesmo fogo que é maravilhoso pode ser usado para coisas maravilhosas, ele pode ser usado para matar. Como você vai usá-lo? É da maneira que você vai usá-lo. Pode usar para causar destruição. A Bíblia é mais ou menos isso. O Senhor diz, ele é um fogo consumidor. Pode ser um consumidor de problemas ou pode ser um consumidor de um modo geral mesmo, da vida, como muitos na Bíblia foram consumidos pelo fogo consumidor do Senhor. Mas teve gente que foi consumido como adversários do povo de Deus. Tudo é uma questão de fé. Ficou claro isso ou não? Teve gente que foi consumido pelo Senhor. E tem adversários que foram consumidos pelo Senhor. Problemas que foram consumidos pelo Senhor, porque mexeu com alguém de Deus. Aí é onde eu vou estar. Aí a minha fé. É onde eu vou me espelhar. É o que eu sempre digo, né? Todo mundo gosta do Evangelho segundo Jó. Ah, mas Jó passou. Mas se esquece que Jó passou 11 meses e 140 anos de glória. Mas fica ali uma vida inteira no Evangelho de Jó. Foi 11 meses. 140 anos, viu até a quarta geração
Deus restituiu a ele dobradamente. Aonde eu vou me espelhar? Que visão eu terei? Qual é a minha visão de mundo? Qual é a minha visão de fé? Qual é a minha visão de Deus? Qual é a minha visão dos caminhos do Senhor? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, a sua vida será trevas. E aí, bispo, e a riqueza? Riqueza é o seguinte, riqueza é o potencializador. Deus nunca pregou contra ela, até porque a Bíblia está repleta, acabei de citar Jó. Se riqueza fosse um problema, Deus não tinha restituído a ele 2 vezes mais, feito dele 2 vezes mais rico do que ele já era. Ele já era o homem mais rico do Oriente, passou a ser 2 vezes mais rico depois da restituição que Deus deu. A Abraão, nós vamos falar daqui a pouco que a terra não comportava o que ele possuía. Salomão, o homem mais rico da história, que já existiu e dado por Deus, né? Davi, e aí vai. Então, e o problema da riqueza? Qual o problema dela? O problema dela não está nela, o problema dela está em quem é seu Deus. Quem você fez do seu Deus? Quem é o Senhor da sua vida? Aonde está o teu tesouro? Para que você usa a sua riqueza? Para quê? Eu vou dizer, quando diz assim, juntar tesouros nos céus, vou fazer 2 colocações para você importantíssimas. Qual é a maior riqueza dos céus? Quer responder? Pode falar. O que o Senhor veio buscar? Porque não tinha nos céus. A maior riqueza do céu são pessoas. Invista em pessoas. Quando você investe em pessoas, e tem gente, mas como assim, bispo, investe em pessoas? A maior riqueza são almas, são pessoas. No céu tem tudo. O Senhor veio para buscar pessoas. Investir em pessoas é juntar tesouro nos céus. Investir no reino é juntar tesouros nos céus. O problema das pessoas é que as pessoas, o propósito de vida de muitos está errado. O propósito de vida, como muitas pessoas só têm um propósito na vida, acumular riqueza. Esse é o único propósito, é o único objetivo de vida de muitos. Ele não faz nada e toda a riqueza dele ele usa para somente os seus deleites, seus prazeres e mais nada. Mas quando você entende o maior propósito, por que Deus prospera, por que Deus abençoa? Para que você possa investir em pessoas, para que você possa investir no reino. Existem pessoas que dizem assim, acho que não é para mim, deveria abrir a mente, então pense dessa forma, vamos ampliar. Eu quero mais por quê? Porque eu quero mais para dar, eu quero mais para abençoar. Quanto mais eu tiver de Deus, mais eu posso dar às pessoas. Quanto mais eu tiver riqueza, mais eu posso abençoar as pessoas, mais eu posso ajudar a salvar almas. Esse é o propósito. Riqueza é aquilo que nós já falamos anteriormente. Se uma pessoa já é má, o que ela faz com a riqueza que ela recebe? Aumenta a sua maldade, correto? E se uma pessoa é boa, muito boa, o que acontece? Ela aumenta a sua bondade. Ela aumenta a sua generosidade. Quem é mau, é mau. Quem é bom, é bom. Quem não quer mudar, não muda. Quem quer mudar, muda. Ô bispo, quem não quer mudar, não muda? Os malfeitores da cruz foi até a última. E não mudou, sabendo que estava ali. Por isso que mudança é uma decisão que a gente toma. Entendeu? É uma decisão que a gente toma realmente. Eu não quero ser a mesma pessoa, eu não quero pensar da mesma forma, eu quero uma renovação da minha mente. Que é o que nós sempre falamos, né? O que acontece com muitos? Eu sempre falo que a gente precisa estar muito atentos com a criação. Por que com a criação? Porque talvez os seus pais são vítimas de vítimas. O que eles receberam é o que eles estão dando. E eles vão fazer novas vítimas. Com a mentalidade que eles tinham. Com a forma de criar.
quando a palavra entra, a sua mente é aberta. Eu já falei isso muitas vezes, mesmo condenando, abominando a maneira do meu pai ser, eu me peguei repetindo o erro inconscientemente. O autoritarismo, aquele temperamento que está ali, as reações que estão ali. Nunca aprovei as atitudes dele, mas aquilo está tão entranhado dentro de você, que se você não cair a ficha rápido, a hora que você vê, já foi longe demais. Entende? Já foi longe demais, aquilo estava ali dentro de você, porque é o que você viu, é o que você cresceu vendo, ouvindo. Então você pode usar as mesmas expressões, você pode ter as mesmas reações, mesmo abominando, mesmo condenando. Você pode repetir os mesmos erros. Então, por quê? Nós estamos falando do quê? De visão. Se você não tiver visão, você destrói sua vida, destrói a vida da família, não salva a sua vida, não salva o seu negócio, não salva absolutamente nada, tudo é destruído. Porque a nossa visão que nos faz reagir, mudar, agir diferente, buscar diferente, ser diferente, crer diferente. Essa mudança de visão, ela nos faz crer diferente. Então, porque muitas pessoas hoje vê a história, como lemos aqui, a história do dinheiro como algo ruim, porque ouviu, passou a vida toda ouvindo. E ouvindo que dinheiro ou que rico era isso, ou era aquilo, ou aquilo outro, e não tem nada a ver. Os homens da Bíblia foram os homens mais ricos nas suas épocas. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Quem não tem caráter não vai ter. Né? Dá dinheiro a ele, ele não terá ainda mais, que ele vai fazer mais besteira com a vida. Quem tem caráter vai fazer cada vez mais dentro do seu caráter, dentro da sua visão, dentro da sua fé. E isso precisa entrar dentro de nós. Amém, pessoal? E o dinheiro não é senhor, o dinheiro é servo. Tem gente que o dinheiro é senhor. O dinheiro é servo. Os homens, onde está o teu tesouro? Quando você estuda a história de Abraão, e Deus testou a fé dele de todas as formas, ele mostrou a Deus com obras que a sua maior riqueza era Deus. Davi mostrou com obras que a sua maior riqueza era Deus. José mostrou com obras que a sua maior riqueza era Deus, que não era o que eles possuíam. Amém? Por isso eu lhes digo, que não se preocupe com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Preocupação pode mudar alguma coisa? É o que está dizendo. Pode mudar 1 horinha? Ou acrescentar um covo da sua medida? Não. Porque se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar, diga comigo, o reino de Deus e a sua justiça. Se eu mudar a tradução, vai estar o reino e a sua vontade.
a sua vontade, e todas essas coisas lhe serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Entender isso nos faz economizar tempo, não perder tempo. Quanto mais eu me envolvo com as coisas de Deus, quanto mais eu me relaciono com Deus, quanto mais eu recebo visão de Deus, menos ansioso, preocupado eu vou andar, menos tempo eu vou perder, porque eu sempre digo, né, até uma frase bastante interessante, né? Buscar a Deus e se envolver cada vez mais com Deus não é perder tempo, e sim economizar. A perda de tempo é aquilo que o tempo que você deveria estar dando a Deus e você não está. Esse é um tempo perdido, esse é um tempo que vai te fazer falta. É economizar tempo. Por quê? É aquilo que nós sempre falamos, diga comigo, Deus tem informações que eu não tenho. Imagina, Ele tem informações que você não tem. Ele revela coisas que só Ele sabe. Ele nos coloca no seu propósito, e o propósito de Deus, não tem como dar errado o propósito de Deus. Então, às vezes tudo isso que nós lemos, é o que a maior parte das pessoas, com a sua ansiedade, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, porque está com medo, estou com medo de não dar, estou com medo de faltar, estou com medo de não sei o quê, e não se preocupa com a coisa mais importante, que é buscar a Deus e a sua vontade. É não se preocupar com o dia de amanhã, porque até você não tem o ontem e você não tem o amanhã, você tem o hoje. E se você não plantar, não fizer o plantio certo hoje, você não tem o amanhã, você não tem a colheita do amanhã que você gostaria de ter. Então, às vezes você vê que a gente fica ou sempre no passado ou no futuro, mas nunca no presente. Já prestou atenção nisso? A mente está sempre voltando ao passado, ao que aconteceu, o que não devia acontecer, e a gente fica preso lá. Ou, outras vezes, leva a mente para o futuro, que também eu não tenho futuro, eu tenho agora, eu tenho hoje, eu preciso fazer agora, eu preciso plantar agora, eu preciso me relacionar com Deus agora, porque eu não sei como vai ser o amanhã. Então, eu preciso estar me relacionando, buscando essa visão, né? Porque esse é um processo, sua visão ela vai se renovando, você vai aprendendo com a palavra que é a maneira que as coisas funcionam, a maneira que as coisas dão certo, como fazer para construir uma grande vida, como fazer para construir quando eu falo uma grande vida é de um modo geral. Então, o que acontece? Por que eu disse? Para que muitos estejam atentos, façam uma reflexão sobre o que você recebeu como ensinamento, ou o que você aprendeu vendo. Esse é um problema, porque não é o que Deus tem para você, o que Deus tem para você está aqui. Eu sempre digo, minha vida não tem nada a ver com a vida do meu pai, não tem nada a ver com aquilo que eu cresci e aprendi, nem os resultados, assim como o seu. Tem tudo para não ter nada a ver, absolutamente nada a ver. Talvez a história de seus pais são marcadas por uma história de dor, de fracasso, de destruição. Nós passamos por muitas coisas, mas o final é um dia melhor do que o outro e um final melhor. Eu preciso aprender eu preciso estar atento com o que eu aprendi com a religião. Porque por exemplo, eu aprendi questionando, eu não aprendi porque eu não deixei isso entrar dentro de mim. Porque eu questionava isso. Eu conheci, foi me apresentado a princípio, um Deus que pune, bate, prova, e você nunca sai do lugar. Eu falava, não pode, esse trem está errado. Não acredito que tem que ser assim. Porque tudo era luta, tudo era prova, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado.
E isso entra e dá um trabalho, e Jesus está voltando, Jesus está voltando, e Jesus está voltando. Pensei comigo, não adianta eu nem pensar em estudar, já não gostava, né? Eu já não gostava de estudar, eu falei assim, vai que Jesus me pega estudando, eu estou perdendo tempo. Você vê que loucura? Se você não tem discernimento, não tem maturidade, né? E hoje, eu já questionava essas coisas. Eu falava, não é possível um negócio desse, está errado, então tudo é melhor para o ímpio e o pior é para o justo? O ímpio é sempre cabeça e o justo sempre cauda? Não, deve ter alguma coisa errada nisso. E tinha mesmo. Por quê? Porque as pessoas, é o que eu disse, cada um vai pegar o que quer, ou o que crê. Eu creio no Deus que veio para nos dar vida e vida em abundância. Eu creio no Deus que diz que o povo sem visão perece, então eu preciso buscar visão. Eu quero essa visão, não quero perecer. Está tudo ao meu alcance. Eu creio num Deus que o pecado não está em ter uma vida ausente de necessidade ou próximo ou ter dinheiro. Porque está cheio de pobre que vai para o inferno. E está cheio de rico que vai para o céu. Está cheio de pobre orgulhoso. E está cheio de rico humilde. Assim como está cheio de rico orgulhoso que vai para o inferno e pobre que vai para o céu. Porque não está na pobreza ou na riqueza, está no coração do homem. Está na maneira que a pessoa serve a Deus, como ele se relaciona com Deus. Amém, pessoal? Não adianta santificar pobreza, que pobreza não é santa. Entendeu? Pobreza não é santa, não tem santidade em pobreza. Eu fico pensando, né? Eu estava falando com a bispa essa semana que passou, e ela estava falando uma coisa bastante interessante para nós, para mim. Da dificuldade que ela teve esse ano para editar o nosso filme da virada. Por que a dificuldade para editar o filme? E eu vou te ensinar uma coisa importantíssima. Esse ano foi um ano realmente desafiador. Nós vivemos experiências, testes novos. Todos nós. Nós fomos surpreendidos com uma praga, com uma peste, que não veio só para matar. Uma peste que veio para devastar de um modo geral. Para matar e devastar de um modo geral. Essa não é a primeira vez e nem será a última. Mas, conforme a praga chegou, nós vivemos experiências diferentes. Nós tivemos uma experiência que foi complicada tanto para vocês como para nós como igreja. Nós nunca tivemos a experiência de ter... A igreja nunca na sua história ficou um dia sem culto. E nós ficamos 15 dias sem culto, entre aspas, né? Presencial. Porque nós corremos para 8 cultos pela transmissão. 8. Nós não toda a situação, todo novo desafio, ela exige de nós uma resposta. Todo. E a Bíblia, ela tem que estar realmente, nós precisamos viver a Bíblia. Nós nunca socorremos tanto, nunca alimentamos tanto, nunca vestimos tanto, nunca alimentamos tanta gente quanto alimentamos esse ano. Nunca suprimos as necessidades de tanta gente como suprimos esse ano. De um modo geral. De um modo geral. Por quê? Diga comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ponto.
1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ou está ou não está. Eu quero deixar isso para você. Senão, ou eu cresci beber em alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. Eu cansei de bater, vida e morte está nas mãos de Deus, só Ele decide. Deus decidir que eu vou partir hoje, eu parto hoje. Se Ele decidir que eu vou partir com os meus 90, 100 anos, eu vou partir com os 90, 100 anos. Servindo a Ele, os meus dias não são abreviados. Aonde os dias são abreviados? Quando nós estamos titubeando. Aí os dias são abreviados. Quando nós não temos discernimento do sacrifício de Cristo, que está lá na ceia falando, por isso muitos doentes e muitos que dormem. Dormir é partir antes. Então, a palavra, ela tem que estar. Nós temos que estar vivendo ela. Esse não é o primeiro nem o segundo desafio. Aonde eu quero chegar com isso? Existem igrejas fechadas até hoje. Você sabe disso. Isso é um prejuízo quase irreparável. Muitos desses pastores vão ser cobrados por Deus, porque Deus não mandou ninguém se esconder. Para onde iriam essas almas? Para onde vai essas almas? Para onde iriam as pessoas que, quem estava comigo em alguns trabalhos que nós fizemos, que nos primeiros trabalhos nós chegamos e pegamos pessoas chorando. Teve um que disse para mim, faz 3 dias que eu não como. E trancado dentro de um barraco. Tem trancado. Aí nós fomos, nesse ano, por que nós tivemos dificuldade para editar o filme do ano? Porque a quantidade de trabalho foi gigantesca. Nós nunca crescemos tanto. Nunca avançamos tanto, nunca socorremos tanto, nunca alimentamos tanto. E terminamos o ano abrindo igrejas novas. E abrindo igrejas numa fase que você está vendo. Nós voltamos para a faixa vermelha aí. E estamos, e Deus honrando o tempo todo. O que é isso? Resposta de fé. Resposta à fé que nós demos. O resultado vem. O resultado aparece. Como eu disse, muitos de vocês, como eu devo ter pegado Covid. Vocês devem ter pegado. Vem e vai. Não tem poder devastador. Não tem poder devastador. Tudo está, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, tua vida. Se os teus olhos forem maus, quão escuridão haverá na sua vida. A nossa visão, sem visão o povo perece. Sem visão o povo perece. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu lamento, porque muitas pessoas, esse está sendo o pior ano da vida, e o que fez parar, tem um retrocesso difícil de recuperar. Quando muitos não pararam, estão indo. É um ano que Deus queria honrar. É um ano que Deus queria operar. É um ano que Deus queria se manifestar. Por isso que nós precisamos visão. E visão de Deus, visão espiritual. Porque sem visão, nós vamos perecer. Visão natural, nós vamos perecer. Eu não consigo me salvar, não consigo salvar minha família, não consigo salvar meu negócio, não consigo salvar nada, porque eu não tenho visão. Eu pensava que, outro dia alguém falou isso para mim, veio tomar a ceia conosco, porque a igreja está fechada até hoje. Isso é uma questão de visão. Nós não fechamos um dia, e o dia que teve que fechar por decreto, nós fomos para a transmissão. Por quê? Nós continuamos vivendo a fé.
A fé está dentro de nós, não é? O decreto que prevalece para nós é o de Deus. Ponto. Quando nós falamos sobre isso, o Senhor faz uma analogia que nem Salomão foi tão bem cuidado ou vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Nem Salomão. O que ele está mostrando? Quando você busca Deus em primeiro lugar, você é cuidado, você é alimentado, você é protegido, você é vestido. Você está no propósito dele, o propósito dele não para. Sabe quando a obra vai parar? Você sabe quando a obra do Senhor vai parar? Só quando a igreja for tirada daqui. Porque enquanto ela estiver aqui, ela só avança. E por isso que nós precisamos ter esse espírito. Então, qual o balanço que nós fizemos? O filme, você vai assistir o filme. Não teve espaço para colocar quanta coisa importante nós fizemos esse ano. Por quê? Não deixamos que o espírito de intimidação, seja de Covid ou de autoridade sem visão, nos intimidasse. Porque hoje você viu, né? A coisa está feia. Você falou um A, a Polícia Federal está na porta. O que é isso? Você não pode falar um A, que está lá na porta daqui a pouco. Porque um espírito de intimidação está aí. Para intimidar o povo. Para fazer o povo recuar. Seja por vírus ou seja por autoridade sem visão. Que põe o povo dentro de casa e vai para Miami. Não é? Põe o povo dentro de casa, trancado dentro de casa e vai para Miami. Entendeu? E o vírus é o seguinte, eleição, ele é inteligente, ele ameniza. Natal precisa ter cuidado que ele ficou letal. Natal, que as famílias se reúnem, que vai se confraternizar. Então, agora ele ficou assim, ele mutou de forma estrondosa. E ele sabe discernir cada data. Entendeu? Ele sabe discernir. É coisa de, assim, é incrível. É incrível. É o famoso fantárdico, né? Vamos lá. Abacuque 2 diz assim: então o Senhor me disse, diga comigo, escreva minhas respostas em tábuas. Outra tradução vai estar assim: escreva a visão. Escreva a visão. Escreva a visão. Para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim, e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá e não atrasará, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. Diga comigo, o justo, porém, viverá. Lê aí, por favor. Ponto. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Quando nós temos uma visão, e Deus nos dá essa visão, ela nos leva além. Ela é uma visão que nos leva a um futuro glorioso, a uma vida gloriosa, porque nós extraímos isso da palavra. Por isso nós precisamos da visão, visão de Deus. Por que nós continuamente falamos sobre escreve, como nós começamos o ano, projetando a visão, o que Deus colocou dentro de você, o sonho que Deus colocou dentro de você, o projeto que Deus colocou dentro de você. Ninguém luta pelo que não crê, ninguém busca o que não acredita, ninguém vai colocar força naquilo que não crê. Aquilo que você crê, a visão de futuro que Deus colocou dentro de você, a visão que Deus colocou através do seu espírito, o sonho que Deus colocou dentro de você, você luta por isso, você ora por isso, você corre atrás porque Deus colocou algo dentro de você. Você não caminha sem visão. Tem uma visão. Ainda que isso
pareça que está demorando, nós esperamos, porque nós sabemos que Deus, o Deus que prometeu, é poderoso para cumprir. Existem pessoas que ela só acredita na força do seu braço, ela só acredita no poder do dinheiro. Então, se ela tiver dinheiro, vai acontecer. Se ela não tiver, não vai acontecer. É pelo contrário. Quando você tem uma visão, quando Deus colocou algo dentro de você, você começa a buscar, Deus provê tudo. Deus cria meios. Deus financia. Ele mexe. Gênesis 31:10 diz assim: na época do acasalamento, tive um sonho, em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Diga comigo, o anjo de Deus, é o próprio Deus, é uma teofania. O anjo de Deus me disse no sonho, Jacó, e eu respondi, eis-me aqui. Então ele me disse, repita comigo, olhe e veja, que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados. Diga comigo, porque tenho visto tudo o que Labão lhe fez. Olha a visão. Quem conhece a história sabe que Jacó já tinha sido lesado, foi lesado, enganado 10 vezes. 10 vezes. Aí vem o Senhor e diz assim, Jacó, olhe e veja que os machos que fecundam as ovelhas são salpicados, listados e malhados, porque eu tenho visto o que Labão te fez. Jacó, ao invés de ficar olhando para o que Labão estava fazendo, Jacó foi pegar as varas, foi descascar as varas e colocar diante dos bebedouros de água dos rebanhos, para que quando os rebanhos bebessem, eles enxergassem aquelas listras e ele acreditava que aquilo pudesse influenciar. Mas o ponto forte que o anjo diz para ele, levanta os seus olhos e veja. Você não fica olhando para o que Labão está te fazendo, não fica olhando para o problema, vai usar a tua fé. Vou repetir. Jacó, tira os olhos de Labão, tira os olhos do problema e coloca os olhos no milagre. Coloca os olhos na vitória, no que precisa acontecer. Isso é visão. Quando chega um problema, você fica com os olhos em quem? No causador do problema. Quando deveria estar com os olhos na solução. Ah, porque o Labão está me enganando, Labão mudou meu salário 10 vezes, Labão não sei o quê. E cadê a fé? Cadê? Vai lá descascar suas varas. Vai lá fazer seu painel, vai escrever a visão. Levanta os olhos e vai. Quando o anjo, ele descascava as varas e colocava diante do bebedouro, e o anjo diz, levante os olhos e veja. Então o que ele dizia? Vai acontecer, vai nascer. Vai nascer. Vai nascer salpicado e está malhado. Vai nascer, vai nascer. Isso é visão. Essa visão do milagre é mais ou menos assim. Quando nós aprendemos, ensinamos isso com a palavra, você visualizar, você orar por aquilo que você crê, por aquilo que Deus colocou no seu coração, você acredita, você ora. Quando você toma posse, você sabe que antes de você tomar posse de algo, você já esteve lá, você já pisou lá. Tem coisas na vida da gente, que quando você alcança, conquista, talvez tem gente que fala assim para você, nossa, parece que você está tão tranquilo com essa bênção. Por que você está tão tranquilo? Porque você já esteve lá.
Você já pisou lá, você já se viu lá. Aquilo só é fruto daquilo que já estava dentro de você, porque dentro de você já tinha acontecido. Dentro de você, você já se viu, você já enxergou, você já visualizou. Quando o anjo mandou Jacó levantar os olhos e ver, ele estava sendo enganado. Está entendendo ou não? Sim ou não? Sim ou não? Isso é difícil. Por quê? Porque muita gente se foca em Labão, quando tinha que se focar no milagre, na mudança, na visualização, e vai acontecer. Ele tá sendo usado para tentar me prejudicar, mas Deus está a meu favor, não vai permitir. E eu continuo enxergando o meu crescimento, a minha vitória, a minha prosperidade. Quem conhece o texto sabe que Deus tirou toda a riqueza de Labão e colocou nas mãos de Jacó. Mas por quê? Porque Jacó não perdeu a fé naquele período ao qual ele foi enganado 10 vezes. Ele continuou enxergando, ele continuou visualizando. Por isso que você tem que se ver, você tem que se visualizar o que é a sua casa, seu carro, o seu terreno, o seu apartamento. Você enxerga, você visualiza, você vai lá, você pisa no lugar, como Deus falou com Abraão. Daqui a pouco eu vou falar isso, né? Você pisa lá, você toma posse daquilo, antes daquilo vir para a tua mão, você já espiritualmente, você já tomou posse. Então quando chega a acontecer, você já esteve lá, aquilo já aconteceu dentro de você, você já possuía dentro de você. Olha o que Deus disse a Abraão: saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para outro, diga comigo, indo de um lugar para outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez, diga comigo, pela primeira vez, tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o Senhor. Tem um ponto importante aqui antes de eu seguir. O bom da Bíblia é que a Bíblia não esconde nada. Ela não esconde os erros e as imperfeições do ser humano. Deixa claro os erros e as imperfeições. Abraão foi perfeito? Não foi perfeito. Errou, bispo? Errou. Mais de uma vez? Mais de uma vez. Cometeu seus erros, suas falhas. Mas aqui tem um ponto bastante interessante. Você viu que teve um período que ele caminhou de um lado para outro. Meio que saiu da direção. E caminhou de um lado para o outro, rodou, mas voltou aonde pela primeira vez havia construído um altar ao Senhor. Voltou ao ponto de partida. O que acontece com muita gente? Às vezes muitos se perdem na jornada, se perdem no caminho e tem que entender e voltar para o ponto de partida. Abraão foi humilde para voltar ao ponto de partida. Voltou aonde pela primeira vez tinha construído um altar e ali invocou o Senhor. E ali Deus deu uma nova direção a ele. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas. E não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Olha, tanta riqueza que tinham os dois. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores de rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos separar-nos. Diga comigo em voz alta, diga: se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Vem cá. Ele não podia ter dito assim: filho, o chamado é meu. Só tem uma saída para você. Aqui, ó.
Não. Ele diz, escolha para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. O que ele estava mostrando aqui? Uma dependência total de Deus. Porque não importa para onde eu vou. Importa é se Deus está comigo. Se a direção dele está comigo. Amém? E aí, nós estamos falando de visão, não estamos? Sim ou não? Estamos falando de visão. Vamos ver alguém que parecia que tinha visão. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão. Diga comigo, todo ele, bem irrigado, até Zoar. Diga comigo, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ó, todo irrigado, era como o jardim. Essa área aqui vai ser bom para os negócios, vai ser bom para o gado. Aqui tem, ó, visão de negócio. Por isso que eu disse, se faltar visão, pode ter dinheiro. Ele tinha rebanhos, mas faltou visão espiritual. E ele escolheu por vista. Você não vê esse cara parando e dizendo assim, Senhor, para onde eu vou? O Senhor tem para mim? Para onde eu devo ir? Simplesmente olhou com visão natural. Olhou bem irrigado, terra boa, né? Aqui vai ser bom para o gado. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção a leste, e assim os dois se separaram. Essa escolha de Ló lhe custou todo o seu patrimônio, ele perdeu tudo, e perdeu a sua família. Por que sua família, bispo? Porque a mulher, porque ele foi morar perto de Sodoma, que era um lugar de altamente pecaminoso, contaminado pelo pecado. Ele não se preocupou, porque ele foi morar perto, depois ele estava morando dentro. Certo? Primeiro perto, depois dentro. A influência do lugar afetou a família. A influência do lugar e das pessoas afetou a família. Por isso que eu sempre digo, a falta de visão faz com que pereça. A influência. Talvez tenha gente que fala assim, não, eu consigo, mas será que sua família consegue se manter? Talvez não. Então a gente está o tempo todo atento ao que está acontecendo. Aí, qual foi o fim? Primeiro teve um sinal. Sodoma e Gomorra foi invadido, reis levaram Ló, e todo o patrimônio de Ló foi levado pelos inimigos, pelos os invasores. Abraão soube, foi lá, lutou, né? Olha que coisa linda, eu estava ainda meditando sobre isso, né? Abraão, que parece um senhorzinho pacífico, né? Tinha um exército pessoal, todos os seus, da sua casa, eram treinados para a batalha. Ele pegou os servos da sua casa, foi, lutou e trouxe de volta e resgatou todo o patrimônio de Ló. Quando resgatou o patrimônio de Ló, o que Ló fez? Voltou para Sodoma e Gomorra e ficou lá. Pô, já era um sinal, sai fora daí. Esse não é lugar para você, não é lugar para sua família. E depois o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra pelo pecado, e Ló perdeu todo o seu patrimônio. Ló perdeu a sua mulher, que na fuga, né, o coração estava lá, olhou para trás, e a Bíblia diz, transformou numa estátua de sal, e depois as filhas, pela influência do lugar, embriagou o pai e teve incesto, relação incestuosa com o pai, e gerou uma descendência de malditos aí, de inimigos do povo de Deus, inclusive. Então, você vê, falta de visão. E Abraão? Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo de Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor.
Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele. Diga comigo, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra, diga comigo, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei sua descendência tão numerosa quanto o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro. Diga comigo, porque eu a darei a você. Olha que coisa, deixa eu só concluir a leitura. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo dos carvalhos de Mamré, em Hebrom, onde construiu, diga comigo, um altar dedicado ao Senhor. Olha que lindo, né? Abraão, depois que Abraão se separou de Ló, o Senhor renovou a promessa a ele, né? Ló, na verdade, Ló não era para estar junto. E o significado de Ló é véu, é como se o véu que tapava os seus olhos fossem abertos. E aí o Senhor diz, olha, Abraão, levante os teus olhos e veja, norte e sul, por todos os lados, vai lá agora e pisa nessa terra, percorre ela, porque eu a darei a você. Olha que coisa, vai lá, pisa, percorre essa terra, pisa nela, pisa, vai lá, eu darei a você. Seria uma coisa fácil? Não seria uma coisa fácil. Exige fé, porque tinha gente habitando nessa terra, tinha moradores nessa terra. Mas é a mesma visão que Deus dá a nós. Vai lá, pisa naquela casa, pisa naquele apartamento. Vai lá, faz o test drive naquele carro. Vai lá, pisa naquele terreno. Pisa nele. Vai lá, pisa, que eu darei a você. Imagine se ele tivesse dito assim, Senhor, não vou pisar aí não. Não, como é que isso aí vai vir para minha mão? Já tem gente aí habitando nesse lugar, como é que isso vai vir para minha mão? Não, Abraão não questionou. Deus prometeu, ele creu. Ele foi lá pela fé. Essa é a visão que Deus quer. Visão de fé. Está aí o mundo glorioso, o universo glorioso que Deus criou. Deus sempre trabalha com essa visão, ampliando a nossa mente. Houve um momento aqui, houve um momento que Abraão estava lá dentro da tendinha dele, lá, e o que o Senhor vai me dar? O Senhor ainda não me deu um filho. O Senhor diz, sai para fora. Sai para fora, sai da tua tenda, sai desse mondinho, olhe para o céu. Conte as estrelas se você puder. Outra visão, você vê que o Senhor fala para Jacó, olha e veja, rapaz, fica olhando para Labão ou não, para o que está acontecendo, olha e veja o teu milagre. Abraão a mesma coisa, fica aí dentro da sua tenda se lamentando, não, sai para fora e olha tudo isso que tem, olha essa grandeza, olha esse universo, se você puder contar, assim será a sua descendência. E o texto diz, ele creu e isso lhe foi acreditado como justiça. Amém? Você nunca vai lutar pelo que você não acredita. Você nunca vai lutar, você não vai pisar, você não vai tomar posse, que você já tem essa visão, que, não é para mim, Deus não tem isso para mim, eu não sei, eu nasci pobre, eu não sei o quê, você não vai dar os passos de fé que Deus quer que você dê, você não vai tomar posse, você não vai pisar lá, e é isso que precisa mudar. Deus ensina o tempo todo fé. Por que Abraão pisaria no lugar? Porque Deus disse que seria dele. E Deus não falou como ia fazer para que viesse a ele a sua descendência. Deus simplesmente disse, vai ser seu. E ele creu. Quando o anjo vem e diz para Jacó, levanta os olhos, olha e veja. Ele poderia falar, eu vou ficar sonhando aqui acordado? Não, é visão de fé. É enxergar o teu milagre, é enxergar a tua vitória. É enxergar o milagre que você está esperando. Não é ficar olhando para o que Labão te fez.
está fazendo, não é ficar olhando para o problema que você está vivendo. Usa a fé. Quem está entendendo, por favor? Isso é fé, é visão. Por que nós estamos falando do quê? Você não pode entrar com a velha visão. Não pode entrar hoje, o último domingo do ano. Às vezes a gente fala do problema, lamenta, olha o que me fizeram, olha o que está acontecendo, olha a injustiça, olha o problema, me enganou, me lesou. Isso não vai resolver teu problema. O que vai resolver teu problema é usar a tua fé. Senhor, eu creio, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor honra o justo. Senhor, o justo vive pela fé e eu vivo pela fé. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. Deus tem colocado, a visão que Deus deu a Abraão foi uma visão de grandeza. Sai da tua tenda e olha para o alto. Olha essa glória. Olha esse universo. Assim será a sua descendência. O texto diz, depois dessas coisas falou o Senhor a Abraão numa visão. Não tenha medo. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Diga comigo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro que possui Eliezer de Damasco. E acrescentou, tu não me destes filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse. Não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro, levando-o, diga comigo, levando-o para fora da tenda, tirando ele daquele ambiente, tirando ele daquele lugar, aonde a visão estava assim. Diga comigo, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Olha isso, olha a visão que Deus colocou diante dele. Ampliou, pensa grande, meu filho. Pensa grande, se você puder contar. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Assim vai acontecer na tua casa, assim vai acontecer na sua vida. Diga comigo, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Visão, Deus deu uma visão a ele. Sai dessa visão limitada. Abra a tua mente, abra a tua visão. Nós começamos pelo primeiro versículo. Sem visão o povo... Sem visão o povo perece. Amém? Fique em pé, por favor. Pega o teu propósito, fique em pé. Olha que coisa incrível. Com seus olhos fechados, por gentileza. É tirar o nome de Abraão e colocar o seu. Não tenha medo. Deus é o nosso escudo e o nosso protetor. Grande será a recompensa daquele que crê nele. Grande será a recompensa. Ele tem o melhor para você. Sai da tenda. Sai desse lugar que te impede de ter uma visão ampla. Eu não sei o que é a tua tenda. Sai da tenda. Olhe para o céu, para a grandeza do universo. Conte as estrelas se puder. Creia. É isso que te justifica. Creia, acredite. Deus está trabalhando nesse último domingo do ano para mudar a visão. Querido, sem visão você perece, sua casa perece, seu casamento perece, sua família perece, seu negócio perece, vai tudo perecer. E receba isso com amor. Sem visão de Deus, sem visão espiritual, tudo perece. Você sabe muito bem que tem coisas
que não são fatalidades da vida e nem o diabo. São escolhas. E a gente precisa reagir. Às vezes a gente está tão acostumado naquela linha, naquela zona de conforto, ou já acostumado até com os problemas já, que você tem dificuldade para crer, para agir diferente. Mas não tenha. Você não pode abrir mão da grande vida que Deus tem para você. Deus nos tirou do pecado, da idolatria, nos tirou do mundo, para nos levar para a terra que mana leite e mel, a terra da promessa, a terra da abundância. Por isso, eu comecei dizendo, se tem uma coisa que você precisa orar, não é lançar palavras ao vento, é orar com seriedade e responsabilidade. Me dê visão, Senhor. Me dê visão, Senhor, me dê visão, me dê visão, me dê visão, me dê visão, Senhor, eu preciso enxergar. Não me deixe caminhar na minha própria direção, preciso da visão que vem do Senhor. Deus tem uma vida de sucesso em todas as áreas. Que você seja bem sucedido em todas as áreas. E é essa visão que vai te levar lá. Chega de perder, chega de jogar fora uma vida valiosa. Deus tem uma vida valiosa para você. Chega de jogar fora projetos valiosos por falta de visão. Ore por visão. Creia numa visão nova, busque isso. Porque Deus tem isso para você. Se você orar com propósito, dizer, Senhor, abra minha mente, abra o meu entendimento, me dê visão, eu não quero fazer parte desse grupo que sem visão perece. Não, Senhor. A Bíblia diz, escreva a visão. Deus coloca a visão, Deus coloca sonhos dentro de nós, porque Ele quer materializar, Ele quer nos levar para lá. Quando o anjo do Senhor veio, naquele momento difícil, e disse para Jacó, olhe e veja, Jacó, eu tenho visto o que está acontecendo, agora usa a tua fé. E Jacó fez, e deu condições a Deus, não só de reverter aquela situação, mas de honrá-lo de forma estrondosa. Deus tem nos prometido bênçãos estrondosas, exponenciais, tempos de refrigério. Por isso que essa visão não pode entrar com você em 2021. Vocês têm que entrar com uma visão ampliada. Talvez você esteja aí dizendo, exatamente como Abraão, Senhor, o que o Senhor vai me dar? E o Senhor está dizendo, sai para fora. Sai da tua tenda. Sai do mundinho que você está. E olhe para a grandeza que eu criei. Olhe para o universo. É isso. Se você puder cantar, vai ser assim na sua vida. E Deus honrou. Deus quer te honrar. Agora, com muita seriedade, com muita responsabilidade com a tua vida, com a tua família. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, se você não preza pela sua vida, preze pela da sua família. Ame os seus. A gente muda pelas pessoas que a gente ama. A gente paga um preço alto pelas pessoas que a gente ama. Pague um preço alto por eles. Busque de Deus isso, Senhor, me ajuda, abre os meus olhos, abre o meu entendimento, me dê visão. Eu não quero caminhar com os olhos da religião que eu aprendi, que eu recebi. Eu não quero caminhar com os olhos, com a visão dos meus pais. Eu quero caminhar com a visão que o Senhor tem para mim. Com a visão de Deus. Eu não quero perecer. É isso que Deus tem. Fala com Ele. Peça a Ele, eu quero hoje, Senhor, eu peço hoje com muita responsabilidade, com muita seriedade, eu quero uma visão nova, Senhor, eu quero que o Senhor amplie a minha visão,
Eu quero que o Senhor me dê visão espiritual, essa inteligência, essa sabedoria. Você se torna um solucionador, sabia? Um solucionador de problemas, não um criador. A visão traz isso para a gente. Você se torna solucionador. Deus tem coisas lindas preparadas para você, uma vida estrondosa. Para desperdiçar tempo e vida. Para desperdiçar, porque Deus tem algo lindo, uma grande vida. Acredite, é para você. Vai lá, pisa na terra, toma posse dela, vai lá. Quando você conquistar, você muitas vezes vai dizer assim, talvez muitas pessoas vão perguntar para você, mas eu não vejo você tão empolgado assim. Não, eu estou muito grato, muito feliz, mas a verdade é que eu já estive aqui muitas vezes. Eu já pisei aqui muitas vezes, isso aqui já era meu faz tempo. Só se concretizou agora, só se materializou agora. Muitas vezes eu já pisei nessa terra, muitas vezes eu já entrei nesse lugar. Muitas vezes, só está se materializando. É o que Deus tem para você. Com toda a tua fé. Com toda a tua fé. Peça a Ele. Seja curado da cegueira. Receba essa unção. Está na hora. Está na hora. Ouse. Ouse. É isso que Deus tem para você, uma unção nova nesse domingo. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. É o que Deus tem para você. Acredite nisso. Por isso que Ele, nesse último domingo de 2020, Ele está ampliando a nossa visão. Ele está te levando para um lugar maior. Receba essa visão em nome do Senhor Jesus. Diga a Ele, diga ao Espírito Santo, eu peço com muita responsabilidade e seriedade, me ajuda. Abra a minha mente, abra os meus olhos espirituais, abra a minha visão, me dê visão, eu quero visão, Senhor. E essa visão vai levá-la a uma grande vida, a uma grande vida, que é a vida que Deus tem para você. Em nome do Senhor Jesus. Isso, peça a Ele. Peça. Dê visão ao teu povo, Senhor. Dê visão à tua igreja, Senhor. Dê visão à tua igreja. Dê visão à tua igreja, Senhor. Dê visão à tua igreja. Dê visão à tua igreja. Dê visão a essa pessoa, Senhor. Dê visão a ela. Tem os teus olhos abertos, espirituais, olhos da fé. Receba, receba, receba essa unção, a unção de poder, a unção de ousadia, a visão que vai te levar para um outro nível. Em nome de Jesus, receba, receba, receba em nome de Jesus. Receba, abra os olhos dela, Senhor. Abra a visão dela, Senhor. Abra, meu Pai. Que ela saia para fora hoje, meu Deus. E acredite na grandeza, na glória que o Senhor tem para ela. A grande vida, os projetos gloriosos que o Senhor tem para ela. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba. Chega da mesma visão, chega da mesma mentalidade. É uma mentalidade nova. Essa visão está na mentalidade. Agora, com os teus olhos fechados, pisa na terra, percorre ela, de alto a baixo,
norte, sul. Você tem sonhos. Você tem sonhos. Deus tem dado capacidade para sonhar. E quando eu digo percorre a terra, eu não sei quais são teus sonhos. Teu negócio expandindo, crescendo. A casa dos teus sonhos. O apartamento. Pisa nele. Entra dentro dele agora. Passa pela porta de entrada. Como é que é a tua sala? Como é a tua cozinha? Como é? Que piso tem aí? Como é teu quarto? Os teus armários, como é? Se veja no carro dos teus sonhos, ocupando aquele cargo. Sabe aquele cargo? José ocupou o maior cargo do lugar. Ocupa você, o maior cargo do lugar que você trabalha. Ou teu próprio negócio. Veja. Pisa nele. Se veja ocupando a posição que Deus tem para você. Você talvez esteja dizendo assim: Senhor, o que o Senhor vai fazer? Pô, meu Senhor está falando, sai para fora. Passa a ter a visão que eu estou colocando diante de você. Talvez Deus use esse altar hoje para dizer a mesma coisa para você. Você está aí na sua tenda, no seu mundinho, lamentando e dizendo: o que eu vou fazer por você? Eu estou mandando você sair para fora. Ampliar a tua visão. Estou colocando uma visão nova diante de você. Visão de grandeza para você. Porque é isso que eu quero fazer na tua vida. Pisa na terra. Percorre ela. Porque eu darei a você. Receba essa nova unção. Aleluia. Ele tem para você essa nova unção. Ele tem para você. Ele tem. Acredite nisso, Ele tem. Se você realmente entender isso, tomar posse dessa nova visão, você pode ter certeza que você vai entrar em 2021 e você vai viver assim o que você nunca imaginou viver, desfrutar, experimentar, conquistar, realizar, porque tua visão mudou. E Deus quer isso. Sem visão o povo perece. Por isso que Ele nos dá visão. Ele está colocando essa visão dentro de você. Então receba essa visão. Receba em nome do Senhor Jesus essa mentalidade. E passe, a partir de hoje, todos os dias, você vai dizer: Senhor, me dê visão. Me dê visão, me dê visão, me dê visão. Me dê visão, Senhor, eu preciso. Ele tem essa unção. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus.
Derrama sobre nós, Senhor. Derrame sobre nós essa nova unção, Senhor. Nós tomamos posse dessa nova unção, Senhor. Nós tomamos posse, Senhor. Aleluia. Isso. Levante as suas mãos, por favor. Senhor, eu oro por cada um. Abra a visão, Senhor. Dê uma nova unção, uma nova visão. Eu peço, Senhor, que nenhum de nós venhamos sair daqui hoje com a mesma visão, com a mesma mentalidade. Abra a nossa visão. Abra os olhos do nosso entendimento, Senhor. Nos dê uma visão clara. A visão que o Senhor deu a Abraão, a visão que o Senhor deu a Jacó, a visão que o Senhor deu a José, a Davi. Abençoe, Senhor. Eu peço que todos saiam daqui com uma nova mentalidade. E que ajunte tesouros nos céus. Que o Senhor dê essa visão de grandeza. Eu abençoo, Senhor, e materializa. Que sejamos justificados pela nossa fé. Que não entre em 2021, não é somente os 3 problemas do propósito da mudança, ou um que falta, ou não sei, mas que não entre a mesma mentalidade, a mesma fé, a mesma pessoa. Que nós possamos entrar com um espírito novo, com uma nova visão, com uma nova fé, uma fé ampliada, uma visão ampliada, uma visão extraordinária. Eu oro por todos, Senhor. Eu oro, Senhor, por todos e oro pelos propósitos da mudança. Eu declaro mais uma vez aquilo que falta ser definido, aquilo que não se definiu, aquilo que ainda não mudou. Que mude, Senhor, que aconteça para a honra e a glória do Teu santo nome. Eu profetizo, eu declaro isto em nome do Senhor Jesus, que ela entre em 2021 fazendo colheitas extraordinárias para a honra e a glória do Teu santo nome. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, é o que eu ligo aqui na terra para que seja ligado nos céus em nome do Senhor Jesus. Diga: eu creio, recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Diga: eu tomo posse de uma nova visão, de visão ampliada. Diga: Senhor, eu quero a visão que vem do Senhor, eu preciso dela, em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.